E eu vejo muitos gestores fazendo isso até hoje. Anos se passaram, os estudos estão, e tem muita gente que ainda faz isso, não vê. Mas a mudança, ela só acontece se você quer mudar. Mas para você querer mudar, o autoconhecimento é fundamental. Você tem que se permitir, né? Né, Adélia? Você está aí fazendo assim? Tudo. Não, estou ouvindo com bastante atenção, porque é isso mesmo, né? E é importante também entender que há um momento para que isso aconteça. Tem tempo para tudo, é bíblico, né? Exatamente. Tem tempo para tudo, e esse tempo de estar pronto, preparado, desejar. Todas as pessoas que vêm fazer um processo, né, de carreira, uma Normalmente é porque ela está tal, querendo, já está no tempo. é a primeira coisa que eu falo para as pessoas. Nós temos aí talvez quase 50% do seu processo encaminhado que você buscou. No seu caso, no processo de coaching, isso é mais leve. Mas quando as pessoas chegam num consultório, né, de um psicólogo, claro. e quando vem, muitas vezes encaminhado por um psiquiatra, né, para mim, o negócio é mais exatamente, sério, é bem mais sério. É diferente, claro. A gente está aqui dando exemplos, né? Não, Porque esse sim, autoconhecimento ele vai chegando. porque tem essa questão várias assim, e é tangentes. importante entender isso como camadas. Isso. Você fez a pergunta para a Silene, né? Como é que foi esse processo para ela? Eu vou responder, tomar liberdade de responder como foi isso para mim. Primeiro começou muito, muito cedo. Eu tive uma avó materna, a avó Conceição, uma pessoa maravilhosa. Eu costumo dizer que foi a pessoa mais sábia que eu conheci em toda a minha vida. Ela falava algumas coisas e eu tinha clareza de que eu não entendia, e eu ficava repetindo para guardar, porque eu sabia que algum dia da minha vida eu saberia sobre o que é que ela estava falando. Então ela falava muito assim: coração dos outros é terra que ninguém vai. E eu falava: vovó, e quando o coração é o nosso? Nossa. E quando o coração é o nosso? Como a gente faz para ir? Ninguém vem ainda, né? E como ir até esse coração? A gente mesmo, né? Ir até esse coração. E eu estou falando de uma avó com a qual me relacionei até os 9 anos de idade. Então, eu tive experiências, assim, fundantes com ela, numa idade muito, muito jovem. Na idade de formação de personalidade, né? Porque é aí que forma a personalidade. Primeira e segunda infância, vamos colocar assim, né? Ela faleceu quando eu tinha 18, mas nessa época eu ainda morava em Bocaiúva, daí para cá com os meus pais, né? Eu tinha 9 anos, então 2 vezes por ano eu ia para Bocaiúva nas férias e adorava estar com a minha avó, claro, sim. Mas até os 9 anos eu tinha uma vivência diária com a minha avó. Na época da formação da personalidade, ali dos 6, 7, ela estava muito presente, né? 5, 6, 7. Aí depois eu comecei a fazer faculdade, né? Eu entrei na faculdade muito jovem e eu comecei a fazer geologia. Eu adorava geologia e gostava demais. Primeiro que eu queria fazer arqueologia, mas na época só tinha faculdade no sul do país, e eu fiz as pazes com isso, falei, não, vou fazer geologia. Fiz vestibular na UFMG para geologia e na UFOP para engenharia geológica. Passei nas duas, mas preferi ficar na Federal, aqui na UFMG. Fiz quase 3 anos. E durante esse período, a minha irmã mais velha começou a cursar psicologia. E para descansar, porque na época nós tínhamos provas de cálculo, eram 3 provas, de 33 pontos, e o professor pensava se ia ou não dar um ponto. Mas o cálculo desenvolveu o raciocínio lógico, não, né? Muito, inclusive é algo que eu trago como uma competência até os dias de hoje, porque eu trabalho com avaliação, né, psicológica e neuropsicológica, e a gente usa muito o cálculo, né, essas análises todas do resultado. Inclusive, na época, uma professora do curso de psicologia me falou: Adélia, você tem essa habilidade, né? Por que você não vai para a área de avaliação? E ela era uma referência na área, né? Mas voltando um pouco. Aí sua irmã estava fazendo psicologia. E aí, para descansar, eu estou colocando isso entre aspas, né? Do estudo, que é muito pesado, das matérias todas de exatas, e a grade curricular era muito pesada, eram 5 químicas, tinha cálculo numérico, tinha cálculo 1, 2, 3, enfim. Depois, quando eu já estava fazendo geologia, a UFMG ela reformulou
a grade curricular, e aí as pessoas que entravam começavam a ter matérias do IGC, que é o Instituto de Geociências, desde o primeiro período, mas não, quando eu entrei, Quando eu o currículo estudei ainda também, era o o currículo antigo, era então eu só começaria a ter as aulas no IGC lá pelo quinto quinto período. período Então, pra frente. primeiro, o básico do ISEX, Instituto de Ciências Exatas. Ok. Então, para descansar, né, daquela cabeça toda da área de exatas, eu comecei a ler os livros da minha irmã.